Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, dia 19 de fevereiro, a nona rodada do Paulistão. São só 12 jogos, hein? Só 12 jogos. Faltam 3 rodadas para terminar a primeira fase. E olha, o São Paulo tá fora do G2. Claro, tem um jogo a menos que a Inter de Limeira, que não vai ser em Limeira, vai ser em Brasília na próxima semana, mas está fora. O Corinthians conseguiu um empate milagroso contra o Palmeiras, mas continua na lanterna do seu grupo. Também continua fora. O Santos é o único matematicamente classificado, tá tranquilo. A Portuguesa agora é adversário do Santos. A Portuguesa ganhou do Guarani, colocou o Guarani na zona do rebaixamento e saiu da zona do rebaixamento para zona de classificação. Que maravilha! O Água Santa também passou a Ponte Preta e seria o adversário do Palmeiras nas quartas de final, enquanto no grupo do Corinthians, o Red Bull Bragantino continua na liderança e o Mirassol na vice-liderança, com a Inter de Limeira sonhando ainda. Vou falar de tudo isso, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Eu gravei vídeo da série A3, da série A4, da série A2 e ontem eu fiz um vídeo da Bezinha, a última divisão do Campeonato Paulista, que teve uma reunião preliminar, 22 clubes participaram, alguns tradicionais não participaram, mas de qualquer maneira, no próximo dia 26, aí nós vamos ter a reunião definitiva da Bezinha, que vai começar em abril. Tudo lá para você que curte futebol caipira, curte o futebol paulista e, principalmente, você que tem informação da sua cidade, do seu clube e tal, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Não só faça sua inscrição, não só dê um like, mas me passe informações, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, certo? Assim como a gente troca ideia e faz muito nas minhas mídias sociais. Luiz Ademar JR no Twitter e no Instagram. E a gente vai trocando figurinha por ali, certo? Então tá bom. Vamos começar com o time que já está classificado. É o Santos. E olha, o Santos pegou o Novo Horizontino, que vem bem, é o líder do grupo do São Paulo. É verdade que tem um jogo a menos que o São Paulo, mas prestem atenção. Ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, lá no Itaquera. Empatou com o Palmeiras com um jogador a menos. O Novo Horizontino estava com um jogador a menos e empatou com o Palmeiras. Ganhou do Santos na Vila. Esse final de semana, no último domingo, o Novo Horizontino no primeiro tempo fez um primeiro tempo espetacular. Espetacular a ponto de abrir 2-0 de vantagem com 11.665 torcedores na Vila, a torcida do Santos se empurrando, Santos em grande fase, Santos estava invicto, Santos já está classificado, Neto Pessoa no passo do Rômulo fez 1-0 aos 13 minutos, Vagninho meteu uma bola na trave e depois o Rômulo fez 2-0 aos 40. Tudo isso no primeiro tempo, o Novo Horizontino passou o carro em cima do Santos, como tinha passado em cima do Corinthians. Segundo tempo, o Pituca de cabeça foi descontar os 26. E a partir dos 26, o Santos ficou em cima em busca do empate. E aí teve a facilidade e a capacidade, claro, do time do Novo Horizontino segurar a pressão e conseguir um grande resultado em Santos. Olha que resultado espetacular. Vitória de 2-1 do Novo Horizontino para o Santos. Segue líder da classificação geral, inclusive. E líder isolado e classificado no seu grupo A com 19 pontos. Tá tranquilo. Para o Novo Horizontino, ele tem 15 pontos e lidera o grupo do São Paulo. É o grupo mais difícil. 15 pontos o Novo Horizontino, 15 o São Bernardo, 14 o São Paulo com um jogo a menos. Ou seja, essa briga entre os três, por 2 vagas, vai ficar até o fim. O Botafogo com 8, que está um pouquinho mais distante, mas vitória maiúscula do Novo Horizontino, do Eduardo Batista. Outra temporada com grande trabalho. O ano passado subiu da Série A2 para a Série A1, foi o vice-campeão, quase subiu na Série B e agora está brilhando mais uma vez no Paulistão, campanha maravilhosa. E o Santos, apesar da derrota, não vamos esconder, uma grande campanha, já classificado faz 3 anos que o Santos nos classificava. E agora, primeiro classificado, está tranquilo, tranquilo o Peixe. E se a gente está falando do Peixe, vamos falar então do adversário do Peixe, que seria hoje a Portuguesa. Porque a Portuguesa no domingo, ela estava desesperada. Zona de rebaixamento, já tinha trocado o treinador, já tinha saído o Dado Cavalcante, já tinha chegado Pintado. Uma situação desesperadora, porque enfrentaria também no Canindé o Guarani,
que se perdesse, ele que entraria na zona do rebaixamento. E foi o que aconteceu. A Portuguesa fez 1-0. No empate em 1-1 na última rodada com a Água Santa, ela tinha feito um grande primeiro tempo, fez 1-0, depois no segundo tempo foi dominado, a Água Santa empatou e quase virou. Dessa vez não. Dessa vez a Portuguesa fez 1-0, que o VAR realmente falou que estava impedido. O Ricardinho mandou uma bola no travessão, e aí a pressão, um pênalti no Borel, lateral direito, que foi, não tem nem... E o Giovanni Augusto bateu e fez 1-0. A torcida do Guarani estava pegando no pé do Giovanni Augusto, ele fez 1-0, foi tirar o barato, o que é certo. É uma pena só que 2.280 pessoas só estiveram no Canindé. No segundo tempo, o Guarani tentou, mas a Portuguesa acho que teve mais o controle, ao contrário do Água Santa. A Portuguesa teve chance de fazer 2-0, o Guarani um pouco menos para empatar e tal. Aí o Heitor foi expulso aos 36 do segundo tempo e deu uma enterrada no próprio Guarani, né? Verdade que o Denis depois foi expulso lá no finalzinho do jogo e tal, também, mas a vitória de 1-0 colocou a Portuguesa da zona de rebaixamento para a segunda colocação no grupo do Santos. Hoje, jogo único no grupo A seria Santos e Portuguesa na Vila, nas quartas de final. Hoje, tá? Na nona rodada. E a derrota, o Guarani segue na lanterna do grupo B, é o grupo do Palmeiras, que entrou na zona do rebaixamento. Você vê que trocar, tirou o Humberto Louser, mandou embora, trouxe o Claudinei Oliveira. Às vezes o próprio time que é ruim, o elenco é fraco, né? Eu falei no início do campeonato que eu tinha 4 preocupações em relação aos 16 clubes. Guarani está mostrando, Ituano está mostrando, Santo André está mostrando e a Ponte que eu estou errando. Ótimo, né? A Ponte está lá, mas enfim, o Guarani realmente está preocupante. E já que a gente está falando de Santos e Portuguesa, vamos continuar aqui nesse grupo A, falando do Ituano. O Ituano também estava ali. E tá ali, né? Remando, passou uma pontinha e tal, e lutar contra o rebaixamento. Esse é o grande objetivo, embora no grupo do Santos, qualquer um pode se classificar, né? Mas o Ituano, nesse final de semana, conseguiu um ótimo resultado para mim, jogando com a Ponte Preta em Campinas, no Moisés e Quarelli. 5.312, a torcida da Ponte está ali, está empurrando o time, né? E o Ituano, ao conseguir esse empate, tirou a Ponte da zona de classificação. A Ponte era a segunda colocada no grupo do Palmeiras e agora foi ultrapassado pelo Água Santa. Então veja como esse ponto foi importante para o Ituano e foi preocupante porque a Ponte sai momentaneamente da zona de classificação. O jogo foi, assim, tecnicamente mais ou menos, eu diria. O goleiro Pedro Rocha da Ponte está se mostrando um grande goleiro, para mim está fazendo um grande campeonato. E olha, no lançamento dele, o Iago Dias fez um golaço aos 42 do primeiro tempo. Lançamento, ele entrou, driblou, fez um carnaval e fez 1-0. Fez 1-0. No segundo tempo, o Ituano começou a sair um pouco mais, exigiu defesas importantes do Pedro Rocha. O Pedro Rocha vinha segurando a onda, até que o Zé Carlos, num passe do Persson, fez 1-1, empatou o jogo. O resultado, se você for ver, não foi bom para ninguém. A Ponte Preta, com esse ponto, foi a 13 contra 14 do Água Santa, saiu da zona de classificação, mas está na briga e não está mais nem aí com o negócio de rebaixamento. Isso é o mais importante, penso eu. O Ituano fez 6 pontos, é o terceiro colocado, está um atrás da Portuguesa, da zona de classificação para enfrentar o Santos, veja. Mas vai se afastando um pontinho, ponto fora de casa, né? Então, o Ituano ainda preocupa com zona de rebaixamento. A Ponte está pensando em brigar por classificação. Isso é o mais importante. E finalizando esse grupo do Santos, daí a gente vai passando. Santos 19, Portuguesa 7, Ituano 6. O Santo André jogou ontem, perdeu mais uma. Aliás, nona rodada, o Santo André não ganhou nenhuma, cara. Não ganhou nenhuma. Perdeu do São Bernardo por 1-0. E olha, é brincadeira, né? O Santo André contratou o Júnior Caissara, lateral, que o Santos nem estava lá largado no Santos. O Júnior Caissara, lateral direito, tinha sido expulso, cumpriu suspensão na última rodada, voltou contra o São Bernardo, no clássico local. Conseguiu ser expulso com 23 minutos do primeiro tempo. Cara, os caras desse depois reclamam que não tem sorte na vida, né? Santo André com 1 a menos e enfrentando um adversário tecnicamente superior, brigando por classificação, e o Santo André na luta. 1.057 pagantes em São Bernardo do Campo, e o São Bernardo, de tanto insistir, foi premiado aos 45 do segundo tempo.
Cruzamento na área, o zagueirão Helder de cabeça, meteu a cabeça na bola e fez 1-0. São Bernardo passou o São Paulo também, Novo Horizontino 15, São Bernardo 15 pelos critérios Novo Horizontino primeiro, São Bernardo segundo. O São Paulo com jogo a menos tem 14, né? Então, para o São Bernardo, beleza, segue brigando por classificação, tranquilo. Já para o Santo André, ele é o lanterninha na classificação geral, 4 pontos. Na geral, entre os 16 times é o 16º. E o lanterninha no seu grupo também, com 4 pontos. Olha que situação. Santo André que também já mandou embora o Fernando Marchiori, trouxe o Márcio Fernandes e nada resolve. Nada resolve e por isso está nessa draga total. Falamos de todos os 4 times do grupo A, Santos 19, Portuguesa 7, Ituano 6, Santo André 4. Vamos falar do clássico então. Um grande clássico, cara. Olha, se eu falar para vocês que em 98% do clássico o Palmeiras jogou, o Palmeiras mandou, o Palmeiras terminou o primeiro tempo ganhando por 1-0, com gol do Endrick aos 43 do primeiro tempo, mas poderia terminar o primeiro tempo ganhando por 2 ou 3, não seria exagero. O jogo foi na Arena Barueri, né? Terminou 2-2, só para falar, terminou 2-2, mas enfim, o primeiro tempo terminou com o Palmeiras vencendo por 1-0, gol do Endrick. Muita gente falou que o Cássio falhou. Eu acho que poderia ser uma bola defensável, mas o gramado molhado e tal, ele deu uma escorregada. Endrick fez 1-0. 29.643 pagantes, o maior público que já recebeu até hoje a Arena Barueri. De qualquer maneira, o Palmeiras mandou no jogo, mandou. Veio o segundo tempo, o Palmeiras continuou impondo, continuou marcando. Flávio Lopes de cabeça, 22 minutos, fez seu 6º gol na competição, é o vice-artilheiro da competição e o Palmeiras estava tranquilo. Eu entendo que aí começou um erro. Não entendi tirar o Flávio Lopes do Abel, não entendi. O Endrick eu vi que saiu machucado, colocou gelo. O Abel foi fazendo modificações no Palmeiras que foi enfraquecendo. Ao contrário do Antônio Oliveira, que foi fazendo substituições no Corinthians e foi melhorando. O próprio Mosquito entrou bem, enfim, foi melhorando o time e o Palmeiras foi enfraquecendo. Você percebia em campo que o Corinthians foi crescendo até que numa jogada do Mosquito, o Yuri Alberto descontou aos 41 do segundo tempo, 2-1. 41 do segundo tempo. Na jogada seguinte, o Cássio faz uma falta feia fora da área, impede o gol do Rony e é expulso. O Corinthians já tinha feito as 5 substituições. Gustavo Henrique, o zagueiro, foi pro gol. Falta. Frente para a área. Poxa, era só joga a bola no gol, não tem goleiro, é um zagueiro que tá lá, joga a bola no gol. Piquerez quis meter a bola no ângulo, meteu para fora. Aí, o jogo fica maluco e o Palmeiras com jogador a menos, né? Ou o Corinthians com jogador a menos. Disputa de bola no alto, o Murilo, para mim, tinha que ser expulso, ele deu uma joelhada nas costas, mas enfim, deu que tomar um amarelo, eu falei até que não tinha tomado amarelo, depois no Twitter me corrigiram. O Murilo deu uma pancada nas costas do Yuri Alberto e o Corinthians passou a jogar com 9. 9 Corinthians, 11 Palmeiras, 2-1, até que o Palmeiras faz uma falta na defesa, o Garro ameaça que vai jogar na área, mete pro gol e o Everton do Palmeiras tem uma falha, tira o bracinho. Ele vai na bola, aí ele fala, não, tira o bracinho de dinossauro. Corinthians empatou, gol do Garro, cobrando falta aos 54 do segundo tempo. E o Palmeiras logo depois ainda teve oportunidade para fazer o terceiro. Gustavo Henrique ia tomar um piruzão. E aí o Ranieri, volante do Corinthians, salvou o terceiro gol e terminou 2-2. Acho que foi um dos maiores vexames na história do Palmeiras, para efeito de classificação. Mas é bom para o Abel perceber que às vezes a soberba num clássico fica tirando. Para que o Flávio Lopes brigando por artilharia? Por que ele vai sair? Para que vai fazer substituições que você enfraquece o time em vez de fortalecer? E o Corinthians mostrou que agarra. Bom, o 2-2 para o Palmeiras, ele tem 18 pontos, líder isolado, tranquilo, vai se classificar no grupo B com tranquilidade. E o Corinthians continua na lanterna do grupo C, 10 pontos. Claro que em zona de rebaixamento, eu nunca, mesmo quando estava, eu falei que o Corinthians tinha chance nenhuma de cair. Não tem. Para efeito de classificação, ele,
Red Bull Bragantino tem 15, Mirassol tem 14, a Inter tem 13, ele tem 10. Ele está na briga. Então, para o Corinthians foi mais animador esse empate. No grupo do Palmeiras tem o Água Santa, que agora é o líder, passou a Ponte. A Ponte empatou com o Ituano, falei para vocês. O Água Santa ganhou de virada, não está jogando em Diadema. O seu gramado no jogo com o Botafogo ficou lamentável, está sendo reformado e vai jogando. Dessa vez jogou no Brinco de Ouro. A Inter de Limeira fez 1 a 0 com o lateral esquerdo, o Zé Mário, cobrando o pênalti. E no segundo tempo só deu Água Santa. As substituições surtiram efeito no Água Santa, o Bruno Pivetti foi muito bem, o Água Santa amassou a Inter, o Júnior Todinho logo com 3 minutos fez 1 a 1 e depois o Cadi, numa cobrança de escanteio de cabeça, fez a virada no Brinco de Ouro, uma vitória fantástica. Preocupante para a Inter, que ela caiu para a terceira colocação no grupo do Bragantino, tem 13, e para o Água Santa ele passou a ser o segundo, 14, 4 a menos que o Palmeiras. Hoje ele está se candidatando a ser o adversário do Palmeiras nas quartas de final. Hoje seria Palmeiras e Água Santa, jogo único. Se fosse hoje seria em Barueri, porque está sendo reformado o estádio do Palmeiras também. Então, Palmeiras 18, Água Santa 14, Ponte Preta 13 e o Guarani, né, que perdeu da Portuguesa 5. Nesse grupo está mais ou menos ali Água Santa e Ponte brigando para ver quem vai ser o adversário do Palmeiras. Vamos para o grupo do Bragantino, porque o Bragantino jogou com o São Paulo. O Bragantino vai jogar hoje, eu estou gravando o vídeo terça-feira, dia 20, vai jogar hoje na pré-Libertadores. Então ele foi com um time reserva. E mesmo com o time reserva, o Thiago Borbas foi 2 a 2 o jogo no Morumbi, né? 2 a 2. O Thiago Borbas faz 1 a 0 o Bragantino aos 6 do primeiro tempo e o Bragantino foi muito melhor que o São Paulo no primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, o jogo foi fraco tecnicamente, mas o São Paulo foi buscando, conseguiu um empate com o Eric aos 42 do segundo tempo. Aí aos 47 do segundo tempo, o Caleri num golaço, o Eric tocou, ele tocou na saída do goleiro, o São Paulo faz 2 a 1 no Morumbi aos 47 do segundo tempo. Mas aí o La Quintana, logo em seguida, aos 50, ele num cruzamento da esquerda, ele acabou empatando o jogo. Esse empate para o Bragantino, tranquilo, eles seguem na liderança do seu grupo com 15 pontos, mas tem que tomar cuidado porque Mirassol, Inter e Corinthians estão de olho ali, não tem classificação segurada, nem tranquila, mas segue na primeira colocação. E o São Paulo desabou para terceiro colocado. Novo Horizontino 15, São Bernardo 15, São Paulo 14. Pelo menos para o São Paulo ele tem um jogo a menos, é isso que ele tem que vislumbrar. Mas começa a ficar complicada a situação do São Paulo também. No grupo do Bragantino, o segundo colocado agora é o Mirassol. O Mirassol que jogou com o Botafogo abrindo a rodada no sábado, 18 horas, 2.206 pagantes. No Morumbi, só para fazer lá em Barueri, 29.643, quase 30 mil. E a torcida do São Paulo espetacular. 47, mais de 47 mil pessoas, cara. Mais de 47 mil pessoas. Ou não, 44.756. Mais de 44 mil pessoas, quase 45 no Morumbi e quase 30 em Barueri. Então o público está acompanhando, falam que não gostam do estadual, né? Já em Mirassol, para 2.206 pagantes, o Mirassol ganhou com 2 gols do De La Torre, o artilheiro isolado da competição. 2 a 1 no Botafogo. O De La Torre tem 7 gols, o Flaco Lopes tem 6. Essa é a grande briga pela artilharia da competição. De La Torre fez 1 a 0 no cruzamento ali, a bola desviou, segundo o pau do Luiz Otávio. O De La Torre meteu um carrinho ali, fez 1 a 0, 6 minutos. O Jean Vitor, num golaço, lateral esquerdo do Botafogo, meteu a bola na gaveta, fez 1 a 1 aos 25 do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Gabriel cruzou e o De La Torre fez 2 a 1. Resultado maravilhoso para o Mirassol. Ele passou a ser o segundo no grupo do Bragantino. Hoje seria jogo único. Bragantino e Mirassol em Bragança Paulista, nas quartas de final. Bragantino 15, Mirassol 14, a Inter que perdeu 13 e o Corinthians que empatou 10. Esse é o grupo na situação. O Botafogo é o lanterna do grupo 8 do São Paulo com 8 pontos. Está praticamente fora das quartas de final. Agora é cumprir tabela e se afastar lá de baixo. Esse é o grande objetivo. Certo? Então é isso. Por Santos e Lusa, hoje seria o jogo único na Vila Belmiro nas quartas. Palmeiras e Água Santa, jogo único no campo do Palmeiras nas quartas. Red Bull, Bragantino e Mirassol, jogo único em Bragança nas quartas. Novo Horizontino e São Bernardo, jogo único em Novo Horizonte. Porém, Palmeiras e Portuguesa tem um jogo a menos. A Portuguesa pode consolidar dentro da segunda colocação e o Palmeiras garantir a classificação. Tem um jogo a menos. São Paulo e Inter de Limeira tem um jogo a menos.
São Paulo pode recuperar a liderança do seu grupo e a Inter de Limeira pode recuperar a segunda colocação ou até a primeira se vencer o São Paulo. Essa é a situação e nós vamos finalizar nosso grupo, claro, falando da próxima rodada que é no final de semana. Estou gravando o vídeo hoje, terça-feira, essa semana não tem, então nós temos a semana toda livre. Sábado, 16 horas, Novo Horizontino e Água Santa. Dois times que estão brigando ali para se classificar. Novo Horizontino vencendo, segue na liderança do seu grupo. Água Santa para consolidar a segunda colocação do seu grupo no grupo do Palmeiras. 16 horas do sábado, dia 24, Ituano e Bragantino. Ituano para se afastar da zona do rebaixamento e entrar na zona de classificação ali no grupo da Portuguesa. O Red Bull Bragantino para confirmar a liderança do seu grupo. 18 horas do sábado, Palmeiras e Mirassol. Mesma coisa. Palmeiras matematicamente se classificar e o Mirassol também está na luta. Belo jogo. 18 horas de sábado, Santo André e Inter. O Lanterninha desesperado contra a Inter, que precisa de ponto para brigar pela classificação. Domingo, 11 da manhã, no Murumbis agora, né? Santos e São Bernardo. Santos vai trazer sua torcida para o Murumbi, diante de um São Bernardo que está no grupo do São Paulo lutando pela classificação. 18 horas de domingo, Botafogo e Portuguesa. Botafogo para fugir das últimas colocações e a Portuguesa para brigar por classificação. 18 horas de domingo, Guarani desesperado na zona do rebaixamento contra o São Paulo, precisando vencer para recuperar a vaga ali no G2. E 20 horas de domingo, em Itaquera, na Neoquímica Arena, Corinthians e Ponte Preta. Corinthians em busca de entrar ainda na zona de classificação, mesmo vencendo ainda não entra nessa rodada, mas já dá uma se vencer. E a Ponte para recuperar a segunda colocação, para sonhar ainda com classificação. Corinthians e Ponte fecham no domingo às 20 horas a 10ª rodada do Paulistão. E claro, na próxima segunda eu venho para contar toda a história, todos os detalhes de todos os jogos só para você. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!